Segundo Reis, capítulo 4 e versículo 6. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 6. E sucedeu que cheio e que foram os vasos, e disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Amados, a palavra de Deus é uma palavra de fé, de esperança, e é ela que levanta o crente, por mais fraco que ele esteja na sua vida espiritual. Mas diante dessa palavra que o Senhor tem dado aos nossos corações, porque nós não queremos falar aquilo que ouvimos, mas queremos falar aquilo que toca o coração da gente. Queremos falar aquilo que Deus coloca em nossos corações. E todas as vezes que ganhamos a oportunidade, queremos falar algo de Deus. E eu creio que tudo que já foi falado foi pela permissão de Deus. Mas existia uma mulher naquele tempo antigo, uma mulher cananeia, uma mulher no tempo de Eliseu, que ela estava numa situação difícil. Ela tinha 2 filhos, seus 2 filhos que ela tinha, um credor veio para levar seus filhos como escravo, porque o marido dela tinha morrido, ele tinha uma dívida, ele tinha morrido, e aquela mulher tinha que pagar aquela dívida, e aquela dívida, para ela ser paga, ela ia ter que dar os seus 2 filhos. Mas eu quero dizer para a igreja que toda pessoa, servo de Deus, todo homem, mulher de Deus, que passa dificuldade, que passa situações difíceis, ele sabe muito bem que quando ele se encontra com o homem de Deus, a sua situação muda. Ele sabe muito bem que quando ele se encontra com uma mulher de Deus que ora, que fala a palavra de Deus, que profere a verdade de Deus, a situação muda. E aquela mulher estava com uma dívida e não poderia ser pago de qualquer maneira. Aquela mulher tinha que pagar a sua dívida. Nós estamos hoje na casa do Senhor. O que é que eu quero dizer com isso, amado? Nesses últimos dias, o diabo tem lutado para parar esse azeite no meio da igreja. O diabo tem tentado parar a unção de Deus no meio da igreja. O diabo tem tentado fazer com que a igreja pare de marchar na terra. O diabo tem tentado parar a marcha da igreja. Bota uma confusão dali, bota um problema de cá, e pensa que com isso vai abalar a fé. A minha fé não é posta em conversa, a minha fé não é posta em conversa de alguém. Alguém chega a dizer para mim: mas irmão, como é que você passa tanta dificuldade e você ainda vem pregar sobre o azeite? É porque na minha vida ainda tem azeite, e na tua vida também ainda tem azeite, e só pode verificar que tem azeite quando aquela mulher, amado, quando a pessoa não acredita no profeta de Deus, quando a pessoa não acredita no que o homem ou a mulher de Deus está pregando, ela sabe que vai acontecer na sua vida, porque ela não é ovacionada a palavras homéricas, a palavras bonitas, não. Ela é ovacionada ao Espírito Santo de Deus. Mas eu quero dizer também para a igreja que tem muitas pessoas também perdendo esse azeite, que estão vendendo a sua santidade. Mas eu glorifico a Deus que ainda aqui no Conjunto Cidadão, na Assembleia de Deus aqui no Cidadão, ainda tem mulheres, homens, que ainda tem azeite na sua vida, que ainda tem poder do Espírito na sua vida. E eu creio que o Senhor muito mais vai derramar na sua vida. O diabo está lutando, o diabo está tentando tirar o azeite, o diabo tem enganado muitas pessoas, até mesmo no nosso meio. Não precisa do terceiro do Espírito Santo, não precisa tu falar em mistério, não precisa tu da eloquência toda, só precisa tu vir para a igreja, sentar no teu banco e adorar a Deus. Se a igreja ela não tiver azeite, ela não cresce. Se a igreja ela não tiver unção, ela não vai para frente. A igreja só vai para frente se ela tiver o Espírito Santo de Deus. Então o azeite parou. Então, meus amados, que tem dizendo perdendo o azeite, pessoas que antes, no começo da sua fé, eram fervorosos, davam glória a Deus, davam aleluia, todo culto que vinha falava em mistério, dançava no Espírito. Hoje a realidade é no nosso meio, o povo está perdendo a identidade. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. O Espírito Santo me autoriza a te dizer que o azeite, ele está falando porque não tinha mais vasilha. Mas enquanto você vai glorificando, enquanto você vai adorando, o problema que está na tua vida, a dificuldade que está na tua vida, quando você começa a adorar, Jesus Cristo vai mandando azeite, 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 e o azeite não para, não para. Quanto mais você adora, mais azeite desce. Quanto mais você glorifica, mais o poder de Deus desce. Amado e querido ouvinte, se você é um crente pentecostal, se você é um homem ou mulher de Deus, ainda crê que Deus está derramando azeite na igreja, eu te peço, por favor, nesse momento, levanta a tua mão e adore a Ele, porque
Deus tem azeite para derramar na tua vida. E lá vai a pergunta do jovem pentecostal, um crente doido. Crente doido faz coisa de doido. Eu glorificador porque eu sou um crente doido. Pode me chamar de doido, mas eu sou doido mesmo. É pela verdade de Deus, pela palavra de Deus. Eu não estou nem se alguém vai gostar ou não. Mas eu quero falar que Jesus me encheu de azeite. E eu te faço a pergunta: tem azeite na tua vida aí? Tem azeite no teu ministério? Tem azeite na tua curtida? Por favor, vai glorificando, vai adorando. O pregador, ele está a pregar a palavra. E uma mulher, quando ela creu na palavra do homem de Deus, ela acreditou. Diz na Bíblia, no capítulo 4 de 2 Reis, é uma história, se você for ler, você vai entender que Deus tem algo na tua vida. Olha, amado, você não pode perder o azeite. Você não pode perder o azeite. Sabe o que é o azeite? O azeite é aquele que estava na vida de Paulo, que quando ele passava, sua sombra curava. O azeite estava na vida de Jesus Cristo, que até a morte ele venceu, provando que ele é rei. Amados, o meu Deus, ele não está no quadrinho pintado. O meu Deus, ele não está por aí na máfia. O meu Deus não está no roubo, não está no crime. O meu Deus está enchendo a igreja de azeite. O meu Deus está derramando o céu na igreja. Enquanto os muitos estão brigando aí por posição, enquanto os muitos estão brigando aí por praga, por coberta, a igreja vai crescendo no azeite e na unção e na autoridade de Deus. A igreja tem azeite, querendo o diabo não, querendo circunstância não. Jesus Cristo está dizendo: filho, eu tenho azeite para derramar nesse no dia da minha igreja. Aleluia, Deus. Aleluia. Mas Jesus só vai descer azeite porque existe a pessoa que tem um azeite e existe o que não tem. A qualidade, irmã, que tem um azeite, irmã Marina, a pessoa que tem um azeite, ele é diferente. Pode ver que quando ele vem ao culto, você vê a glorificação nos lábios dele. Você vê a sinceridade do coração dele. Quando a pessoa não tem azeite, você senta perto dele. Faça agora igual o pastor Jairinho. Dá vontade de você até sair do lado desse irmão. Tem irmãozinho, mano, que dá até pena de sentar do lado dele. Porque a pessoa não tem azeite, a pessoa não tem unção. A gente senta perto da pessoa, só conta derrota, só conta problema. A pessoa não conta uma vitória que Deus deu. O crente não deve andar de cabisbaixo, que tem que andar, amado, derrotado. Deus te chamou para derrota. Sabe o que Deus está mandando te dizer? Tu não é um qualquer não. Você não é um Zé Ninguém da história. Você é um servo, você vai passar por herança. Ainda hoje disse para um amigo meu: olha, rapaz, ainda que eu perda tudo na minha vida, mas sabe o que eu faço em toda a minha vida? Ainda que eu perder a minha alma, a minha vida, mas eu quero falar o que Paulo disse: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, e a coroa da vida me espera. Olha, amado, querido ouvinte, igreja do Senhor, não perda esse azeite na tua vida. Não deixe o diabo roubar esse azeite. Não vai atrás de conversa dos outros. Quem quiser conversar, que converse, mas eu quero buscar Deus. Eu quero ser cheio de poder. Eu não estou nem aí quem vai falar, quem vai gostar ou não. Eu quero me encher da glória. Deus está precisando de pessoas com coragem. Deus está precisando de pessoas com autoridade para orar pelos enfermos e discipulados. Deus está precisando de irmãos que quando pegar o microfone, a igreja mudar o ambiente da igreja. Deus está precisando de pessoas com autoridade para quando pregar a palavra, aquelas pessoas que passam na rua dizer: olha, a irmã fulana de tal quando prega, ela prega com ousadia. Olha, o irmão fulano de tal, quando ele prega com ousadia. Ele não prega por convicção, ele prega por autoridade. Paulo, quando passava, Jesus usava ele em milagre. Então o azeite parou. Não deixe o azeite parar na tua vida. Por favor, não deixe. Tem muito irmão, muitos no nosso meio aqui, muitos, eu digo muitos. E falo por convicção, falo porque o Espírito me revela. Muitos de nós tem perdido esse azeite, porque dá lugar aos problemas. Muitos de nós tem perdido a presença de Deus, porque tem dado lugar aos problemas. Se você deixar os problemas ser maiores do que Deus, o azeite, ó, para. Tem muita gente ferida no nosso meio. Tenta disfarçar, mas não consegue.
E não adianta querer enganar o homem de Deus que não engana. Tem muita gente no nosso meio triste, amargurado por problemas, por conversa de fulano de tal, de ciclano. Eu quero te falar que quem te chamou foi Deus. Quem te deu esse ministério foi Deus. Quem te ovacionou ao lugar foi Deus. Quem te colocou nessa cadeira foi Deus. O que tem dizer no nosso meio tentando disfarçar, tentando morrer muito, é dizer que está alegre, mas não está. Está com o coração triste, está passando dificuldade. Tem muita gente tentando disfarçar. Mas eu quero te falar uma coisa: não adianta querer enganar o homem de Deus. Aquela mulher até tentou, mas quando ela botou o problema diante do homem de Deus, sabe o que aconteceu? O azeite desceu. Tem muita gente triste no nosso meio. Tem muita gente abatida, amargurada. Tem gente que está. Tem gente aqui no nosso meio. Tem gente aqui no nosso meio que tem mágoa do seu irmão, que já pediu perdão, mas não foi de coração. Tem muita gente no nosso meio nessa situação. Eu só quero te dizer com isso: eu não revelo a vida de ninguém se o Espírito me mandar. Se quiser fazer prova com Deus, pode chegar na tua casa e dobrar o joelho, porque pode fazer. Eu sou um profeta, não fui chamado para vergonha, mas para a autoridade de Deus. Tem muita gente que tem raiva do seu irmão aqui no nosso meio. Tem uns que pediu de costa, mas tem outros que pediu só de face. E pensa que está enganando a Deus. Não engane a Deus. Homem de Deus, mulher de Deus não se engana. Então não faça isso. Se você está fazendo isso, por favor, corra para o seu irmão. Porque se o arrebatamento for hoje, muitos vão ficar.